Estamos ao vivo. Uma ótima noite. Feliz 2022. Seja bem-vindo a mais uma live aqui neste canal. O tema de hoje é um tema um tanto, digamos, polêmico, porque existem muitas histórias com esse grupo de pessoas, né, que nós vamos abordar na live de hoje. Excelente noite, professor Samuel. Feliz 2022. Essa é a primeira live deste ano. A primeira de muitas, assim esperamos. Olá, professor Nildo Moraes, uma boa noite, um bom ano a todos, os nossos amigos que estão nos assistindo. E hoje a gente vai falar uma das histórias mais fascinantes, mais empolgantes da história da humanidade, que é a história dos Templários, né? Então, quem eram os Templários, o que eles fizeram, né? Por que tem tanta reflexão, tanta mística por trás desse tema, que é um tema também bastante importante da história da humanidade, né? É um tema que está presente em filmes, né? Em noticiários, em documentários em todo o mundo, né? O que torna ele um tema ainda mais interessante. Deu uma E hoje, então... travadinha aqui a internet. Sim. Então, os templários, eles eram soldados, né, que lutavam pelo cristianismo, né? E à medida em que o tempo foi passando, eles ganharam um grande poder político e econômico, né? Por cerca de 2 séculos, tanto na Europa como na Terra Santa, né? Então, olha só, a abrangência política, econômica, militar deles em vários países do mundo, né? E quando foi criado, professor, essa instituição, né, os Guerreiros Templários, qual o objetivo dessa ordem? E eu tenho algumas perguntas que, Claro. para esclarecermos, né, dentro do ponto histórico dos Cavaleiros Templários. Então, olha só, a Ordem dos Templários era um teorias. exército que tinha cerca de 20 mil cavaleiros franceses e também de outras nacionalidades, né? E esse grupo foi formado para proteger Jerusalém após a cidade ter sido conquistada, né? Ali por volta do século XVIII. O grupo foi criado por Hugo de Payens a partir do ano de 1139, né? O nome veio por causa de uma ala de soldados que ocupavam o Palácio Real da cidade, né? Que, segundo a lenda popular, havia feito parte do Templo de Salomão, né? Mas eles também respondiam por Cavaleiros Pobres de Cristo ou Cavaleiros do Templo de Salomão, né? Então, aí outras denominações com que os templários também foram conhecidos, né? Na ordem unia a fé cristã com a coragem, né? E se formou uma congregação militar bastante forte e unida, né? Então, os seus fundadores, vale lembrar eles declararam... que nós estamos abordando aqui, pois não, professor, tem um delay aqui entre as falas, eu achei que o senhor tinha interrompido, mas só para esclarecer, nós estamos abordando aqui o ponto de vista histórico, tá? Dos Cavaleiros Templários, quando surgiram, o que esse grupo faz, os objetivos, e até hoje, existem os Cavaleiros Templários, sim ou não? Tem muitas histórias que cercam esse grupo. Boa noite aqui, a Rebeca Monteiro. Que menina linda, senhor. É minha filha. Opa, que ótimo, não que tenha alguma coisa a ver, mas... Bem-vinda, filha. Fique à vontade, pode comentar e perguntar. À noite, disse que o tema era interessante, viu, professor? Sim, é um tema que, além de interessante... Pois não, mestre, vamos aí. É um tema que é interessante, tem várias interpretações, né? O que torna ele ainda, por causa disso, mais polêmico. Sim. E também que leva a gente a uma reflexão maior, né? Intrigante. Então, os fundadores dos Templários... Então, olha, nós já temos aí... Sim. Os fundadores, eles declararam o voto de pobreza, castidade e devoção, né?
por isso a instituição tinha como símbolo 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo, né? A religiosidade ficava evidente no traje usado pelo exército, né? Uma túnica branca com uma cruz vermelha estampada no peito, né? Daí os templários, né? E está totalmente ligado ao período também das cruzadas, professor? Sim, está ligado também ao período das cruzadas, né? Como a gente sabe, teve várias cruzadas, né? E eles se inserem dentro dessa órbita histórica, né? A Ordem dos Templários, conhecida como Cavaleiros do Templo, devotados à defesa dos lugares santos na Palestina, né? Foi fundada em 1119 por Hugo de Payán e mais 8 cavaleiros companheiros de Godofredo de Bulhões, totalizando o número de 9, né? Entre os quais Godofredo de San, Homer e o português Arnaldo da Rocha, né? Em 1128, a Ordem dos Templários foi confirmada pelo Papa a pedido de São Bernardo de Claraval, que redigiu as regras que foram aprovadas no Concílio de Troyes, no mesmo ano, e lhe inculcou seu espírito, né? Tendo para tal escrito o livro em louvor dos Templários. E quais eram os objetivos principais dessa ordem, professor? Então, olha só, essa foi a única ordem fundada, não com o intuito de auxiliar os peregrinos e doentes, né? Mas sim para combater de imediato os infiéis. Os seus documentos oficiais, se tem vários deles, né? Como, por exemplo, os fraternos militares do templo, né? O rei de Jerusalém, Balduíno II, oferecia-lhes para sua sede uma ala do seu palácio, situado na mesquita El Asquiza, né? Construída no lugar onde situaram o antigo templo de Salomão e de onde lhe retiraram o nome, né? Então, o objetivo não era apenas, né, de ajudar os peregrinos, né? E sim também de combater aqueles que eram contrários, né, às premissas da igreja e do cristianismo, né? Então eles fundaram Eles tinham... Pois não, pode concluir. Eu tenho uma eles pergunta. Fundaram então uma ordem militar, né? Eles eram uma ordem militar. Então, baseado nisso, professor, já que eles eram uma ordem militar, tinha classes, subclasses, generais também, uma vez que eles eram os cavaleiros templários, né? O exército tinha isso, entre eles, alguma classe, uma hierarquia? E por ser militar, claro que há hierarquia, né? E dentro da hierarquia deles se tinha 4 classes: os cavaleiros, os escudeiros, os irmãos leigos e os capelães e sacerdotes, né? Que eram chefes militares, sargentos, soldados, clérigos. Eles juravam, né, consagrar a sua vida a serviço de Deus, defender a fé cristã e os lugares santos, e também combater os inimigos, né? E para isso, eles faziam votos de pobreza, de obediência e castidade, né? Como exemplo, né, a gente tem o santo abade Bernardo de Claraval, né, que descreve-os, né, como uma pessoa que seguiu todos esses preceitos, né? Foi ele E que escreveu o livro, né, de regras, né? ele que escreveu o livro de regras, e ele também tem uma influência importante, né? Porque, segundo a história, ele seguia exatamente aquilo que ele escreveu, né? Todos esses votos ele fez e seguia isso com bastante esmero, né? Ele tinha um Então, salmo, professor, Salmo 115, versículo 1, baseado aí na Vulgata Latina, né? Non nobis domini, non nobilis, sed nomini
tua en gloria, que quer dizer, na verdade, traduzindo, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória do teu nome. Perfeito? Perfeitamente, né? E 72, 72 capítulos, professor, 7 sessões. E O que dentro mais dessas aí? sessões, né, a gente tinha a regra primitiva, os estatutos hierárquicos, as penitências, a vida monástica, capítulos comuns, maiores detalhes de penitências e recepção na ordem, né? Eles possuíam regras comuns, como qualquer coisa da época do feudalismo, né? Mas aquelas mais famosas foram novos candidatos admitidos deveriam ser aprovados pelo bispo local, né? Na quarta-feira não se podia comer carne e 2 cavaleiros deveriam comer no mesmo prato, né? Também para ser aceito na ordem, o candidato deveria ser cristão, conhecer as regras templárias, né? E jurar a viver em pobreza, castidade e ser obediente ao mestre do templo, né? Então, aí seriam algumas regras, né? Como todo lugar, professor, e como toda a sociedade, quando se juntam para fazer algumas coisas, claro, existem regras, mas a Ordem dos Cavaleiros Templários, eles também tinham algumas outras missões, eles começaram a ter muitas riquezas, muitos bens, e eles começaram, então, com essas riquezas, a emprestar dinheiros, eles acumulavam bens, e eles ficaram cada vez mais ricos, né? E eles também recebiam algumas doações de países da Europa pelo trabalho que eles desenvolviam, né? Inclusive o rei Afonso I, né, de Aragão, que deixou todos os bens aí como herança para a ordem dos Cavaleiros Templários, por não possuir filhos, filho homem, né, no caso do rei Afonso. Então, baseado nessas histórias aí, eles começaram a ter alguns problemas em decorrência desse crescimento dele, foi se perdendo a missão originária que eles tinham da ordem. Olha só, como eles talvez foram uma das primeiras instituições bancárias, né, com desenvolvimento maior, né, e por acumular riqueza, isso mais para frente vai dar problema para eles, porque a igreja e outras pessoas vão passar a temer os templários, né? E em razão disso, a gente vai ver mais para frente que essas foram algumas das causas que levaram vamos falar assim, a extinção da ordem, né, naquele período, embora parte dos historiadores dizem que muitos deles conseguiram fugir por barcos e foram para outros países, né? Então tem várias vertentes nessa história, né? Depende aí da corrente que cada uma das pessoas, cada um dos estudiosos segue, né? E também muitos foram para Portugal, né? Portugal teve uma grande influência dos templários, né? E aí tem parte dos historiadores que dizem que alguns vieram para o Brasil, né? Porque o Brasil foi colonizado por Portugal, né? Exatamente. E como eles recebiam muitas terras de doações, eles começaram a cultivar essa terra, né? Cevada, trigo, animais, produção de queijo, eles começaram a verdadeiramente serem comerciantes, né? E bancários também, né? Eles Bancários, emprestavam. né? Sim. E por conta disso, digamos assim, aqueles mais fiéis, aqueles mais raízes, baseados na missão, isso começou a dividir a ordem dos Cavaleiros Templários, professor. Também, né? Então, essa certamente foi uma das outras causas do enfraquecimento, né? Então, olha só, quando se pergunta como que eles acabaram, né? Ou se eles realmente acabaram, né? Então, aí tem várias vertentes históricas. Então, olha só, o poder crescente dos templários despertou, né? A fúria dos reis, né? E dos nobres, como, por exemplo, Filipe IV, rei da França, que tinha dívidas com o grupo e, portanto, resolveu enfrentá-los, né?
Inclusive, ele ordenou o confisco dos bens e prisão dos cavaleiros templários, né? Uhum. A perseguição também se intensificou em outros países da Europa, né? E a pressão fez com que o Papa Clemente V, né, determinasse que a organização fosse extinta, né? Então aí o Clemente V ele fez várias acusações contra o grupo, como heresia, difamação do nome de Deus, né? E com isso muitos dos templários foram presos, né? Uhum. E muitos também foram mortos na fogueira como hereges, né? É porque uma das ordens, uma das regras, ela foi se perdendo com o tempo, né? E não era mais necessário ser cristão para ser admitido, né? Na ordem dos Cavaleiros Templários. Então, causou aí uma divisão no grupo, em dois grupos. A militia, que era aqueles mais raízes, né? Como eu havia falado, os cristãos comprometidos aí com a missão, e a malitia, que eram os cavaleiros que ingressaram na ordem atrás de poder, reconhecimento. E aí deu no que deu, né? O exército foi a cada vez mais se dividindo, todo o reino dividido, ele perde força, né? E aí, voltando à figura do Filipe IV, né? Ele pegou, confiscou vários bens da ordem, né? Dos templários, Uhum. mas muitos desses bens, segundo os historiadores, desapareceram, né? Então aí alguns historiadores dizem que a esquadra dos templários, que protegia a riqueza do grupo, nunca mais foi vista, né? Há entendimento de alguns historiadores que essa riqueza foi para Portugal, também para a Inglaterra e até mesmo para a Escócia, né? Então não há um entendimento pacífico dessa questão, né? Mas muitos templários, segundo os historiadores, conseguiram fugir, né? E certamente foram para outros Uhum. países, né? E um dos países que recebeu um grande número de templários, sem dúvida, foi Portugal, né? Então aqui Perfeito. Agora, professor, eu quero entrar nos assuntos polêmicos aí, mais polêmicos, né? Envolvendo aí a então Ordem dos vamos Cavaleiros Templários. então vamos aos Mas assuntos. volta a dizer, pessoal, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, deixa eu aproveitar uma pequena pausa aqui. Nós temos um canal de aulas, um canal mantido pelo professor Samuel Merbach, mantido por mim, onde ali nós abordamos temas do direito, da filosofia, da história, e por ser algo voltado especificamente a esse tema, nós estamos fazendo aqui nesse canal Reflexão e Religião, onde nós abordamos temas relevantes, né? E os Cavaleiros Templários, eles estão ligados aí também, né? De certa forma, a parte cristã. Então, por isso que nós decidimos aí fazer neste canal, tá? Mas temos outros canais também, o canal de aula, o canal do professor Samuel Merbach, o canal do professor Nildo Moraes. Convido vocês a se inscreverem no canal, não somente se inscreverem, mas dar uma curtida, compartilhar, porque assim nós vamos alcançar mais pessoas, não nós, né? Mas a informação. Principalmente se você está gostando desse tema, já deixa o teu like, compartilha, fala para outras pessoas assistirem, e assim, com certeza, essa informação vai chegar a mais pessoas. Mas vamos lá, professor. Existe uma ligação entre os Cavaleiros Templários e a maçonaria? Segundo muitos historiadores, existe, né? Uhum. Tá? Então, segundo alguns historiadores, né, a ordem dos Templários, que foi uma das, vamos falar assim, foram criadores de uma das mais influentes e famosas sociedades secretas da maçonaria, né? E alguns historiadores Uhum. indicam que quando o grupo começou a ser perseguido na França, eles se separaram e muitos foram para a Escócia, né? Onde apenas 2 templários haviam sido presos e ambos eram ingleses, né? Então, embora o território parecesse seguro, Uhum. havia muito medo deles serem descobertos e julgados como traidores, né? Logo, os soldados teriam usado seus conhecimentos da arquitetura sagrada e assumiram um disfarce para fazerem parte dessa nova sociedade, a maçonaria, né? Então, tem historiadores que fazem o elo de ligação entre E a eles eram maçonaria
e os templários, Eles né? foram Porque os maçons eles conheciam a arquitetura, né? E muitos deles sabiam como fazer os templos, né? Então aí que se diz aquela divisão da sociedade, né? Em que havia o iniciante, o companheiro e o mestre, né? Então esses são os 3 primeiros graus, né, da maçonaria, né? Sim, sim, os 3 primeiros graus, né? Então, como os maçons conheciam a construção, principalmente de templos, né? Eles acabaram se agregando, né? Isso é parte daquilo que alguns historiadores trazem para a gente, né? Perfeito. Professor, um outro ponto muito polêmico houve aí durante esse período, né, o desaparecimento de uma esquadra inteira, né, dos Cavaleiros Templários. Tudo isso nós buscamos aí na história, tá, pessoal? Historiadores, tá bom? O professor Samuel tem licenciatura, né, em História, eu estou cursando História também. Então, por isso nós estamos falando, né, não somente, isso não é nada da nossa cabeça, é a história que nós estamos trazendo aqui. Por isso nós estamos falando de religião, mas da história. Os soldados, né, eles desapareceu uma esquadra inteira e durante a Inquisição dos Templários, vários documentos referentes à prática, de acordo com os historiadores também, né, ligados à bruxaria. Isso é verdade, professor? Então causava assim um certo temor, um certo medo dos Cavaleiros Templários. Por quê? Não somente que as pessoas colocaram, os historiadores, colocando que eles eram um braço, uma ligação com a maçonaria, mas também estavam ligados à prática de bruxaria. Essas questões de bruxaria eles fazem para enfraquecer os templários, né? Então são acusações falsas que foram feitas contra eles, né? Com a intenção de acabar com o grupo e que eles fossem julgados e mortos, né? Então são acusações que não tem nada a ver com a história e com os objetivos do grupo, né? Então, muitos dos inimigos dos templários acusam eles de serem hereges e fazerem práticas maldosas e bruxaria, com a intenção exatamente de eliminar a força e acabar com a organização, né? Então, eram acusações falsas com o objetivo de extinguir o grupo, né? Perfeito. Mais uma pergunta, professor, de um personagem que nós vamos falar dele agora, pela primeira vez aqui na live, Jacques de Molay. Quem foi Jacques de Molay? O Jacques de Molay foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários e ele foi queimado na fogueira, né? Então aí diz a lenda que o último grão-mestre da Ordem dos Templários, Jacques de Molay, quando foi queimado na fogueira em 1314, ele lançou uma maldição contra o rei Filipe IV e o Papa Clemente V, né? Dizendo que eles iriam encontrá-lo diante de Deus antes do fim daquele ano, né? Então, posteriormente, o que aconteceu? Que o Papa Clemente morreu apenas um mês depois e Filipe morreu mais tarde, naquele ano, em um acidente de caça, né? Então aí, né, Ou o pessoal seja... que tem... O pessoal aí que trabalha com misticismo, né? Que entende as partes, a questão da parte, vamos falar assim, da parte mística, né? Então, muitos acreditavam que a dinastia de Filipe IV foi amaldiçoada por Molay, né? O seu filho Luís X reinou apenas 2 anos antes de morrer, né? Sua mulher estava grávida de um bebê que viria a ser o novo rei, mas que viveu apenas 5 dias, né? Então, o seu irmão Filipe V, o Alto, foi coroado aos 23 anos e morreu aos 29, né? Então, sem herdeiros, o trono da França
foi para o tio Carlos IV, né? Que morreu 6 anos depois. Como ele não tinha um herdeiro do sexo masculino, assim terminou a dinastia capetiana, né? Ou seja, todo mundo morreu, né? Não sobrou ninguém. Perfeito. Ô, professor, e qual a ligação dos Cavaleiros Templários com a Sexta-feira 13, por exemplo? É os assuntos polêmicos aí, baseados, que envolvem, né, a história dos Cavaleiros Templários. Então, aí, né, sexta-feira 13, de acordo com algumas teorias, né, a data da prisão dos Templários ligou o número 13 ao azar, né? Ainda que ele já fosse associado a maus agouros, o fato de ter acontecido numa sexta-feira trouxe um novo elemento para superstição, né? Então, aqui, a questão do que falam hoje, né? Da sexta-feira 13, né? Uma outra Criando lenda, né? várias superstições, né? Várias superstições. Por isso que o tema dos templários chama muito a atenção, né? Então, aí... Mas, assim, no início, professor, no início da ordem, eles já usavam a cruz ou isso veio... esse símbolo foi incorporado posteriormente? No início já usava, né? Já usava. Já usavam, né? Claro que depois o símbolo, à medida dos anos, ele vai tendo algumas alterações, né? Assim como todo o símbolo, né? Tem mais algumas outras lendas? Eles usavam armadura, né? Né? Tinha o símbolo de 2 cavaleiros andarem no mesmo cavalo, né? Que significava humildade, né? A bandeira com a cruz, né? Que todo mundo conhece, né? Então, são, falar assim, alguns símbolos que fazem com que a gente venha, né? A lembrar dos templários, né? Perfeito. E que mais, professor, nós podemos colocar aí sobre a ordem dos templários? Uma questão também interessante, né? Portugal, né? Que sofreu aí uma grande influência dos templários, né? Então, algumas coisas nesse sentido, né? Inclusive, tem muitos prédios ainda, vamos falar assim, em boas condições em Portugal, né? Que pertenceram ou que tiveram posse os templários, né? E também é interessante destacar que os templários da Palestina e do Chipre, muitos deles também foram para a região ibérica, né? Enquanto viviam na Palestina, houve uma rivalidade entre os templários e os hospitalários, né? Que não poucas vezes se traduziu em lutas armadas, que muito enfraqueceram as posições cristãs na Terra Santa, né? Após a queda de São João de Acre, em 1291, ambas as ordens transferiram-se para Chipre, né? Que Ricardo Coração de Leão tinha dado ao rei de Jerusalém, né? Então vamos falar, essa rivalidade dos templários com os hospitalários acaba enfraquecendo os fortalecimentos militares dos cristãos em Jerusalém, né? Então aí uma outra e essa rivalidade, né? E essa rivalidade prolongou-se até a extinção da Ordem dos Templários pelo Papa Clemente V e também, né, as instâncias do rei da França, Filipe o Belo, né? Mas enquanto os cavaleiros do hospital se conservavam no Mediterrâneo Oriental, os templários, na linha de sua missão, expandiram a sua influência no Ocidente, né? No Ocidente da Europa. Os seus templos eram verdadeiras fortalezas que até hoje
existem em Portugal, né? Então, só para a gente ter aqui essa questão dos Tem muitos templários. castelos ali na Europa, né? O Reino Unido. Agora, tem um outro assunto polêmico também, professor, que os cavaleiros templários, eles encontraram um grande tesouro, eles esconderam esse tesouro, e muitas caravanas, muitos arqueólogos ou mercenários mesmo, buscam procurar esse tesouro. Já vi muitos vídeos, esse é um assunto que eu estudo há algum tempo, muitos vídeos, muitas informações sobre esse tema, né? E é claro que muita coisa envolvida acaba virando verdadeiras lendas, né? Porque as pessoas começam a inventar algumas histórias, como essa, por exemplo, aí, do tesouro perdido dos Cavaleiros Templários. Porque eles tinham uma grande fortuna, um grande patrimônio, mas muitos patrimônios eram castelos, eram terras, né? Não tem como esconder terras, né? As terras estão aí. Mas existe um tesouro de ouro, moedas de ouro. Tá? O que nós podemos falar a esse respeito aí desses tesouros aí? Então, olha só, então muitos desses tesouros, né, sejam construções e terras, etc., estão em Portugal, né, que é entendido por muitos historiadores como sendo um país que teve uma grande influência dos templários, né? Então, nas campanhas de reconquista contra os mouros, os templários sempre mantiveram consigo, né, a luta pela defesa da fé cristã, né? Como na França e na Inglaterra eles não tinham as mesmas condições, dedicaram-se sobretudo à atividade financeira, né? O que os tornou odiosamente vítimas da inveja dos grandes senhores feudais e dos reis, né? Para tal, contornaram as disposições da igreja, que proibiam os cristãos de exercer tal atividade, né? Então, aí algumas informações a esse respeito, né? Perfeito, professor. Eu particularmente achei muito bacana, recebi recados aqui no WhatsApp, recados aqui, comentários aqui sobre o tema, que é um tema muito interessante. Conversávamos aqui um pouco antes de iniciarmos a live, pessoal, vocês deixem aqui no comentário uma indicação. Nós queremos fazer uma série sobre, do ponto de vista histórico, sobre as religiões, sobre o hinduísmo, sobre o budismo, sobre as religiões orientais, como o sikhismo, como o islamismo, mas do ponto de vista histórico, né? Porque durante o período aí de 1300, 1500, após aí o enfraquecimento, não o desaparecimento completo, né? Porque as pessoas sempre têm aí sempre procuram não descendentes, eles eram celibatários, mas muitos que procuram manter Manter a ordem, né? dinastia, né, dos Cavaleiros Templários, manter a ordem, não temos assim precisamente certeza se existe essa ordem ainda viva, mas talvez alguns segmentos que derivaram dos Cavaleiros Templários. Então, por exemplo, após esse período, houveram aí os mouros que o professor mencionou. Queremos trazer aí, dentro da história, como foi criado as religiões, né? Então, se você desde já se inscreve no canal do professor Samuel Merbach, no professor Nildo Moraes, aqui no canal Reflexão e Religião. Então, todos esses canais nós vamos abordar aí temas que com certeza vão trazer mais conhecimento e muito benefício para você, uma pessoa, talvez na sua vida acadêmica, com certeza, né? O professor Samuel Merbach está quanto sala de aula, professor? Mais de 20 anos, né? Por baixo, né? Pelo menos 20 anos, né?
Então, dando aula para graduados. Então, assim, ó, procuramos trazer para vocês informações relevantes. Vamos falar sobre a filosofia também, tá? Nos outros canais nós abordamos temas da filosofia. Então, além do que você nos ajuda, nós gostamos de fazer isso. Se você também gosta dos temas, está aí a oportunidade de você continuar vendo mais vídeos como esse. E, se você queira, se foi bom para você, passe para frente aí também. Professor, muito bacana a live, muito bacana o tema. E, mais uma vez, obrigado por participar aí de mais uma live. Primeira do ano de 2022. Que sejam várias. Sim, e com sempre certeza. Temas assim muito interessantes, relevantes. O pessoal participe e pergunte. Então, nós aguardamos aí você também indicar um tema para abordarmos aqui. Tá bom? Professor, que o ano de 2022 seja muito melhor do que foram esses últimos 2 anos, principalmente na área da educação, né? Com certeza, e serão bem... melhores, né? Assim esperamos, né? E desejamos. Boa noite, mestre. Bom descanso. Boa noite. Bom descanso, pessoal. A você que está assistindo, obrigado. E você que vai assistir posteriormente, até mais, mestre. Até mais, obrigado, professor Nildo. Até a próxima quarta. Valeu, pessoal.